Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. O meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita, já trabalho com a grafologia há mais de 10 anos, tenho uma formação em programação neurolinguística, sou terapeuta, consteladora e venho aí durante esses agora, já os 20 anos, investindo bastante tempo na compreensão da mente humana. Sempre me encantou muito entender como as pessoas funcionavam. Até o dia que eu encontrei a escrita e descobri a mim mesma. Isso transformou a minha vida e fez com que eu pudesse entender melhor a mim, as minhas relações e me transformar na minha melhor versão. Então, se você acabou de chegar aqui, é novo no canal, aproveita, se inscreve e também me segue aí nas redes sociais. Tem o Instagram, @LeticiaRadaik, e também tem o Spotify, Apple Podcast, onde você vai encontrar a comunidade, lá também no Telegram, são tantos lugares que eu acabo esquecendo às vezes de falar aqui. Então aproveita para você absorver esse conteúdo. Todos os dias aqui no canal você encontra vídeos que são as grafopílulas. São conteúdos curtinhos, onde eu falo sobre alguns recortes que vão te auxiliar a ver como você pode utilizar a disciplina da escrita no seu dia a dia. Eu criei uma metodologia que é fácil de aplicar e eu já ensino isso para vários alunos, faço formações, né, formações profissionais, especializações, tem um portal chamado Instituto Radaik, .com.br, e ali tem diversos cursos, né? São cursos online, presenciais, depende do qual você quer fazer, ali tem todos. É hoje, atualmente, o maior portal de grafologia do Brasil, porque além dos básicos, dos cursos básicos de formação, como grafologia, como uma perícia grafotécnica, você tem várias especializações que você não vai encontrar em outro lugar. Então aproveita, dá um pulinho lá depois para você ver como é bacana. Bom, vamos lá? Hoje o assunto que eu trouxe aqui para falar é o que a sua letra pode revelar sobre você e sobre os seus clientes. Esse ponto é muito interessante. Eu até separei aqui também um texto para poder usar de ilustração e ir te explicando. Então, como você sabe, eu tenho aqui as minhas anotações, né, que a gente faz, eu faço sempre quando eu venho gravar para vocês aqui no canal. Deixa eu beber um golinho de água, peraí. Ficar aqui falando, a garganta vai secando. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo por aqui. E eu quero hoje te contar que se você qual que seja a sua profissão, você trabalha com pessoas, não é? Você convive com pessoas, você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem sua família, você tem seus amigos, você tem as pessoas do seu trabalho, você tem seus clientes. Imagina que você possa saber como a cabeça de cada uma dessas pessoas funciona, não é incrível? Isso facilitaria muito a sua vida, não é verdade? Até mesmo para você conseguir estabelecer uma comunicação mais adequada, a pessoa falar, você falar com a pessoa e falar assim, nossa, realmente a pessoa me entende, né? Isso é tão gostoso porque gera um grande benefício de você conseguir se fazer entender, né? Entender é uma coisa, agora se fazer entender é outra que vale ouro. Então vamos lá, né? A gente trouxe aqui hoje esse tema porque é uma ciência muito fascinante a grafologia e ela vai mostrar muito sobre a personalidade do escritor, né? Sobre características individuais. Muito mais do que isso. Como profissional, a gente pode utilizar a análise da escrita até para personalizar o nosso trabalho. Eu tenho, por exemplo, alunas que trabalham com a parte de móveis, design de interiores, e elas têm que entender a cabeça do cliente que ela atende. São clientes de alto padrão e eles são mais exigentes. Através da escrita, ela consegue entender e adequar aquele projeto àquela pessoa exatamente o que ela espera. Isso facilita demais a compra do cliente, porque o cliente fala assim: nossa, essa arquiteta descobriu certinho o que eu estava querendo. Então, é muito legal quando você consegue compreender a pessoa a ponto de personalizar o seu próprio trabalho. Por exemplo, se você é terapeuta, você consegue entender o seu cliente antes de chegar. Antes de ele entrar no seu ambiente, antes de você fazer uma consulta online com ele, você já sabe quais são os problemas e já vai saber também identificar a origem das questões, os traumas que ele passou, aonde é que precisa ser feito o ajuste. Então, tudo isso é muito poderoso. Tem insights muito poderosos que a gente consegue acessar
através desses movimentos, através da escrita. Então, se você ainda não conhece, você está perdendo tempo. Você realmente precisa dar um passo a mais aí que vai te ajudar muito, tá? Existem alguns aspectos na análise da escrita, por exemplo, que você vai identificar dos seus clientes. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela, vou compartilhar minha tela com você, uma escrita que eu elegi para a gente conversar. Então, olha, veja essa escrita aqui. Imagina que você tem um cliente e ele te entregou algo escrito, você pediu para ele escrever lá o que era importante para ele, ele fez aqui uma cartinha e te entregou. Eu vou colocar como exemplo, porque como você não conhece a disciplina da grafologia, não conhece a minha metodologia de trabalho, você não tem consciência do que é possível fazer. Então, o único jeito de eu te mostrar e explicar é eu preciso te mostrar com um exemplo real. Então, imagina que esse cliente aqui é um cliente teu real, tá? Que quando você tem ele ali para você vender um produto, ou ele é um cliente seu já de muito tempo, você quer agradar ele, ou ele vem e te pede algo e você não sabe se ele está sendo sincero ou não. Então, vamos falar quais são os pontos principais que você deveria saber que vai te ajudar a realmente estabelecer uma relação mais positiva com essa pessoa. Primeiro ponto, o estilo de comunicação. Através desses gestos aqui, dá para a gente identificar nessa escrita como que você deve alinhar a sua comunicação com essa pessoa. Por exemplo, essa é uma escrita que a gente já identifica, né, logo de imediato, através do método Radaick, que eu sempre ensino os alunos, que existe uma certa impaciência. É uma pessoa que não tem muita paciência. Então, ela não vai gostar que você fique falando sobre os detalhes do projeto, sobre como vai ser. E aí, às vezes, você, como um expert na sua área, você quer ilustrar, você quer mostrar como que não sei o que lá, não sei o que lá. E só que o que acontece? A pessoa não quer saber dos pormenores, ela quer que você vá direto ao ponto, ela não tem paciência. E você está achando que você está agradando, só que não, você está incomodando. E a pessoa, quando vai embora, vai dizer assim: nossa, mas como fala demais dessa pessoa? Dava para ser mais rápido. E só que você nem imagina, você achou que você abafou e, na verdade, você criou a dificuldade para a pessoa, por exemplo, fechar um negócio com você, para a pessoa, por exemplo, se sentir mais à vontade, né, também contigo. Então, o estilo de comunicação dessa pessoa, do teu cliente, você consegue descobrir na escrita, para você poder alinhar a sua forma de lidar com ele. E também imagina que, de repente, essa escrita é sua. Você também já sabe que você é uma pessoa impaciente. E aí, quando você vai trabalhar, você fala assim: ah, esses clientes não sabem o que eles querem. Cada hora eles querem uma coisa, eu já não aguento mais, estou cansada. Esses clientes não sei o que, fica reclamando. Só que, no fundo, é você que não tem paciência. É você que é uma pessoa que quer as coisas muito rápido, né? Então, às vezes, a gente, na maioria das circunstâncias, a gente olha o outro de fora. A gente não fica olhando os detalhes. Só que isso aqui é importante porque, veja só de você ter um conhecimento bem da disciplina, ter uma metodologia, você consegue saber coisas simples e que vão te trazer um benefício, né? Aqui, por exemplo, eu já sei que é uma pessoa que gosta, sim, de companhia, é uma pessoa que em alguns momentos gosta de ficar mais isolada, então não vou ficar ligando todo dia para ele para saber se ele já decidiu o que ele quer, porque não gosta disso, né? Ele não vai gostar, vai se irritar e eu tenho sério risco aqui de tomar uma raquetada, né? Vamos falar assim. Então, é uma pessoa que ela tende a ser mais direta. Aquilo que ela não gosta, ela tende a ter um pouco mais de eh, assim, vaza logo aquilo que ela não gosta de fazer, né? Não é difícil você perceber isso nesta personalidade. Então, imagine que eu não conheço a pessoa, mas eu já sei tudo isso dela, então eu já consigo me alinhar, né? Outra coisa também que a gente vai identificar aqui na escrita é que é uma pessoa com bastante desorganização. Não é uma pessoa muito organizada, né? Então, ela vai ter uma tendência a perder detalhes, aí você vai falar as coisas, ela não vai prestar muita atenção. Então, se você quer deixar algo muito claro, você vai precisar criar uma maneira que esta pessoa entende. Lembra que ela não tem paciência para as coisas muito lentas. Talvez você fazer um breve vídeo explicando, olha, isso aqui funciona assim, 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 vai ser mais fácil, porque ela não vai ter que ler, ela vai ser objetiva e vai falar, nossa, mas que profissional, hein? Que demais! Ele mandou um vídeo falando sobre como que é o projeto dele. E aí a pessoa vai falar, nossa, né, que demais, é só mandar um vídeo. Não, não é só mandar um vídeo, porque às vezes essa pessoa vai gostar disso, outra não.
Outro cliente que você vai ter não vai querer aquilo, ele vai querer um pouco mais de conexão. Esse é o tipo de cliente que vai gostar muito desse projeto. Segundo ponto importante aqui, que você consegue descobrir a respeito desta personalidade através aqui dessa escrita, é sobre autoestima e confiança. Aqui nesses traços, a gente vai conseguir perceber, por exemplo, que é uma pessoa que ela tem bastante autoconfiante, ela é bastante autoconfiante, e ela vai fazer pressão também sobre os outros. Ela vai querer que seja do jeito dela, ela tem um sentimento de que ela é melhor que os demais, essa pessoa. Então, se a gente falar sobre autoestima, a gente vai ver uma pessoa bastante arrogante aqui, com bastante traços de altivez, de dono da verdade. Sabe aquela pessoa que diz assim, você sabe com quem você está falando? Então, esse é o tipo de cliente que tem aqui nessa escrita. Isso vai fazer com que você, ao abordar imagina que tem um problema, você tem um problema com esse cliente comprou alguma coisa, não deu certo, ele vai ser extremamente incomodado. Se você for com o pé no peito aqui para brigar com ele, vai dar ruim, vai dar bem ruim. Como que tem que conversar com essa pessoa? Lembra sobre comunicação? Se eu sei que aqui nessa escrita já me demonstra falta, que essa pessoa tem uma autoestima exagerada, que ela se acha o dono da cocada preta, não adianta ficar justificando por que que eu errei ou o que que ela tem que fazer. Eu tenho que falar para ela, você tem razão, você está certo. Porque se ele é meu cliente e eu quero auxiliar, eu tenho que adequar a minha fala, certo? Eu não tenho que ficar forçando a barra e fazer o contrário, porque eu sempre falo, o responsável pela comunicação é o comunicador, não é quem escuta só escuta. Agora, quem comunica, sim, que é importante, né? Outro ponto aqui que a gente consegue identificar é sobre as emoções, o terceiro ponto. Na emoção, a gente vê o quê? Como esse escritor funciona e mostra para gente que ele tem, apesar de ter uma conduta bastante enérgica, ele se controla muito. Ele não expressa as emoções, tá? Ele é uma pessoa impaciente, mas ele é muito desconfiado. Uma pessoa que desconfia de todo mundo aqui. Então, quanto mais você conseguir mostrar-se uma pessoa confiável para esta personalidade, mais ele vai gostar de você, mais fácil vai ser convencer essa pessoa, né? Ele realmente mostra que guarda os sentimentos dele, então ele não vai revelar, vai falar assim, olha, eu acho que você é uma pessoa que eu não confio. Ele vai ficar quieto. E ele vai revelar esse incômodo, essa relutância dele em palavras, assim, às vezes ríspidas, inconsequentes, mas ele não vai ficar muito de contar como ele está se sentindo. Sobre as emoções ainda dessa pessoa, a gente já consegue saber, por exemplo, que é alguém mais extrovertido, não é uma pessoa muito quietinha, não, uma pessoa mais aberta às experiências, né? E a gente consegue também descobrir que a conversa com ela também é necessária que seja feita dessa maneira. Se ela sentir que você não está nessa mesma vibração que ela vai ter uma tendência a recuar, tá? Até porque é uma pessoa com bastante inseguranças e desconfianças. Outro ponto aqui, o quarto ponto, é organização e controle. O espaço entre as palavras aqui mostra para a gente, por exemplo, que é uma pessoa que se controla. Então, embora você veja uma certa rispidez, uma impaciência, ele acaba se segurando bastante, tá bom? Mesmo sendo impulsivo, a gente vê traços também de uma pessoa mais impulsiva, ele faz de tudo para se segurar. Quinto ponto, abertura a novas experiências. Isso pode mostrar como que essa pessoa ela é no ponto de vista assertiva. Será que ela é assertiva na fala ou não? Então, será que se você for o dono dessa escrita, você sabe falar mesmo como precisa ou não? Essa escrita aqui já mostra que essa pessoa não é muito assertiva. Então, se eu tiver que pensar em colocar ela para dar um feedback se fosse num trabalho, ela não ia ser assertiva. Essa é a pessoa que eu não tinha que colocar para dar feedback ou para atender uma pessoa nervosa, porque ela já é a pessoa nervosa, já é a pessoa irritada, então não funcionaria também, né? Outro ponto, o sexto ponto que aparece aqui na escrita dessa pessoa é o autocontrole, né?
essa pessoa, se ela tiver um autocontrole, fica mais fácil de você lidar com algumas informações e até saber até onde você pode chegar. Mas nesse caso, é uma pessoa que também falha no quesito autocontrole. Ela realmente, se estiver incomodada, ela vai passar por cima. Ela não vai ter nenhum tipo de concessão, ela simplesmente vai falar o que ela pensa e tá valendo, né? Então, a análise, como você já sabe, já falei várias vezes aqui, da personalidade, ela é muito abrangente. Não é um traço que vai significar uma coisa só. Nós temos diversos espaços dentro de nós onde a gente vai mostrar como a gente sente, como a gente pensa, como a gente age. E o importante é que, se você tiver na sua mão uma maneira de chegar até o âmago da pessoa, até esse lugar, vamos falar assim, esse sótão, esse lugar reservado dela, você consegue adequar a sua fala, você consegue saber como ela funciona, você consegue saber como você é. Se por acaso essa pessoa é você, que falta autocontrole, que você não se organiza e que você sabe que você segura as suas emoções, porque você vive desconfiando dos outros, o que que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer nada. Não, tem que fazer sim. Você tem que criar uma solução para a sua situação. Você tem talvez um tipo de relação com os outros, esperando que as pessoas se façam ser confiáveis para você confiar, sendo que o problema de confiança é seu, né? Não é do outro. Então, esse olhar dentro do método Hadaik, que é o que eu explico sempre para os alunos, porque grafologia você vai encontrar em vários lugares, internet você vai ver um monte, e aí vai falar um traço, inclinação, quer dizer a expressão dos sentimentos. Agora, como combina tudo isso? Agora, como coloca isso de uma maneira prática, fácil e objetiva, de forma que você realmente saiba usar aquilo, sabe? Não adianta você... A grafologia existe há muito tempo, né? A gente, desde 1800, a gente tem livros aí antigos, né? Quando falava de grafologia com conexão com Freud ainda, né? Que não tinha nem Jung, daí depois veio o Jung, tinha o Jung, aí depois a gente hoje trabalha com a grafologia com neurociências, então já foi para frente. E até hoje ninguém meio que sabe dessa história, né? As pessoas desconhecem muito esse tema. Então, com o método Hadaik, você vai aprender como colocar na sua vida, no seu dia a dia, para você ter os seus relacionamentos melhores, para você se desbloquear, para você destravar a sua vida, que foi o que eu fiz na minha história, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui que eu te trouxe hoje, onde eu explico um pouquinho sobre como que pode ser na escrita de uma pessoa, de a gente conseguir alinhar a nossa comunicação, de a gente conseguir se sentir, inclusive, mais segura, né? Porque se eu vou lidar com uma pessoa que eu já sei como ela é, olha que maravilha. Na verdade, eu acho que essa pessoa aqui deveria aprender grafologia, né? Porque ele é tão desconfiado das pessoas que, se ele soubesse quem é a pessoa antes de lhe falar, isso ia dar uma vantagem para ele, né? Em especial a vantagem de se sentir mais seguro sabendo com quem ele está falando. É isso aí, espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita, se inscreve aqui no canal, me deixa uma mensagem, compartilha também com a galera aí, se você curtiu, e a gente vai se falando. Até o nosso próximo bate-papo por aqui. Até já!